oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Amém, queridos? Então, eu não sei se você é curioso, assim como eu, irmão, de observar bem o que a palavra de Deus diz, né? Mas o que temos diante de nós aqui é um ensino fabuloso a respeito de herança ou de legado, tá? O Senhor, como você sabe, Ele dividiu o seu povo, Israel, em 12 tribos. Destas 12 tribos, uma tribo caiu para a família, o povo de Levi. Daí por diante, todos os que nasceram da família de Levi são chamados na Bíblia de levitas, né? Então, a partir de agora, a gente já começa a aprender que levita não é o que toca, levita não é o que canta. Eu sou levita na casa do Senhor. É mesmo? Se você realmente quiser saber o que seja um levita, talvez hoje mesmo você desista de ser levita na casa do Senhor, porque o texto que eu acabei de ler diz que os levitas eram responsáveis por levar as faltas que existisse na tenda da congregação. Vamos ver quais são os levitas que hoje à noite vão querer assumir esse papel de tudo que acontecer de errado na congregação. A culpa é dos levitas. Cadê os levitas? Ainda querem ser levitas? Graças a Deus. Alguns já disseram, não. Amém? Comece a estudar a sua Bíblia. Não só leia a Bíblia, mas estude a Bíblia. E você verá como Deus nos instrui a respeito de todas as coisas. A gente aprende no Rema, irmão, que se a gente... E isso é perigoso, né? Porque a Bíblia diz que nós não é para estarmos errando, não erreis. Ou, lendo ao contrário, Jesus diz: sabe qual é o problema de vocês errarem tanto? É porque vocês não têm observado direito as Escrituras. Amém, querido? Então, aqui o Senhor vai dizer algo impressionante. Ele diz: olha, eu separei a tribo de Levi, o povo de Levi, para que eles sirvam no tabernáculo, ou na tenda, chamada tenda do encontro, da presença do Senhor. Mas o Senhor vai dizer para todos eles juntos: olha, a terra que vocês entrarão é a terra que mana leite e mel, haverá muitas riquezas, é a terra onde vocês nem construirão casas, mas possuirão casas boas. Vocês nem darão tempo de plantar árvores frutíferas, porque as que já têm lá serão as melhores, vocês colherão. Então, desde que eles saíram do Egito, o Senhor já dizia que aonde eles chegassem, eles receberiam uma boa herança, herança material, herança física. Amém, queridos? Mas, na hora de repartir as terras, Papai do Céu diz: mas a tribo de Levi não vai receber um palmo de terra. Vocês vão trabalhar, e vão trabalhar muito, mas não vão receber um palmo de terra sequer. As 11 tribos receberam herança, eles repartiram a terra entre eles, mas a de Levi não podia receber um pedaço de terra que fosse. Ou seja, irmãos, todas as 11 tribos eram trabalhadores rurais. Mas os levitas, irmãos, eles deveriam ser trabalhadores espirituais. Estão entendendo, queridos? E a lavoura espiritual, irmão, era toda a nação de Israel que eles tinham que trabalhar. Não era só com a própria casa, a família, mas com toda a nação. Esses ditos levitas deveriam ser um exemplo. Eles seriam um exemplo na igreja ou na congregação, mas seria um exemplo também para todos os seus descendentes, até porque todos os que nascessem de Levi, eles estavam predestinados a viver daquela forma,
de não terem um pedaço de terra. Talvez algum nascido lá, neto de Levi, dissesse: mas rapaz, eu tenho tanto desejo de ter uma vaquinha, meu negócio mesmo, eu queria morar na roça, eu sonho inclusive com uma casinha branca no alto da serra, um riachinho passando. Não pode. Você não nasceu para isso. Já pensou? Você não nasceu para isso. Você existe por um propósito. Deus te quer na obra dele. Olha, já pensou que coisa, né? Então, para alguns de nós, irmão, pode até parecer que ouvir isso, né, dos pais, dos avós, dizendo para os filhos ou para os netos: olha, você nasceu com um propósito, Deus te quer na obra, Deus te quer como um pastor, Deus te quer como um missionário, Deus te quer como um evangelista, Deus te quer como, enfim. E a pessoa diz: mas eu não pedi para nascer assim, né? Mas nós temos que falar para esses que Deus nos usa para dizer isso, para dizer para ele: é um privilégio nascer para isso. Não é pesado, não é penoso, é um privilégio você ter sido chamado por Deus, escolhido por Deus para um serviço onde você vai estar mais próximo de Deus. Amém, irmão? Porque às vezes quando se fala servir ao Senhor, servir na casa do Senhor, parece ser uma coisa pesada, mas não é. Você já pensou que é você estar, cada dia que você trabalha, que você serve, você está mais perto do Senhor. Quanto mais perto dele, meu filho, mais você tem temor e respeito e honra a ele, mais, olha, de tudo o que ele tem para dar, irmão, a mão dele está mais perto de você. Concorda, queridos? Amém? Então, é um privilégio tanto. Veja, o salmista Davi, no Salmo 116, 12, como estamos hoje num culto de ensino, espero que você esteja disposto a abrir sua Bíblia, tá? Salmo 116, verso 12. Abre a Bíblia comigo, crente, por favor. Salmo 116. Acharam? Ore por mim aí que eu não achei não, pelo amor de Deus. Salmo 116, 12, acharam? Diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Já pensou o que é isso? Quando esse salmo começa, lá no verso 1, o salmista diz assim: eu amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque ele inclinou para mim seus ouvidos, então invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ouviu isso, irmão? Invocá-lo-ei enquanto eu viver. E aí depois ele vai dando o testemunho dele. O testemunho é, verso 3, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, eu caí em tribulação e tristeza. Verso 4, mas quando eu invoquei o nome do Senhor, Senhor, livra minha alma. Verso 5 diz: então, com compaixão e justiça, ou compassivo e justo, é o Senhor, o nosso Deus, ele é misericordioso. Verso 6, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Então volte minha alma, volte ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, minha alma. Livraste da morte a minha alma, Senhor, livraste das lágrimas os meus olhos, Senhor, livraste da queda os meus pés, ó Senhor. Eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que eu disse assim, eu estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. E é verdade, porque verdadeiro mesmo é nosso Deus, amém? E aí é onde é que chega o verso 12, que ele diz: então o que é que eu posso dar ao meu Senhor por todos os benefícios? Diga comigo, benefícios, não malefícios. Amém? O Senhor não tem mal, não há nada de mal nele. O apóstolo Tiago disse: toda boa dádiva. Dádiva é presente, todo bom presente, toda boa dádiva, tudo que é de bom vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e não tem nenhuma sombra de que ele varia.
Amém, irmãos? Então, o salmista, no verso de número 17, ainda do Salmo 116, para ganhar tempo, ele disse assim: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e eu invocarei o nome do Senhor. Mas o verso 18 ele disse: eu cumprirei, diga comigo, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Escute, nós temos o privilégio, irmão, de termos sido chamados por Deus para servir ao Senhor, estando na presença dEle, estando na casa dEle, como você queira dizer. Mas nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, que o Senhor mesmo, Ele espera que a gente cumpra os votos que a gente faz para Ele. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: melhor é você não votar, não fazer voto, do que você prometer fazer o voto, mas não cumprir. Amém, queridos? Porque do Senhor ninguém pode zombar. Amém? Já no livro de Números, volta um pouquinho atrás, já no livro de Números, irmão, o Senhor, quando chamou os levitas, no livro de Números, capítulo número 8, antes de falar com os levitas, o propósito deles no capítulo 18, como nós vimos, no capítulo 8 do livro de Números, o Senhor mesmo já tinha dado o motivo mais do que real, qual era a intenção de Deus quando chamou os levitas para servi-lo. Capítulo 8 de Números, verso de número 19. Números 8:19, ele disse: e os levitas, dados a Arão e a seus filhos, porque estes levitas foram entregues para Arão e os seus filhos. Arão é o sumo sacerdote, os filhos de Arão eram os sacerdotes, amém? E os levitas foram dados a Arão e os seus filhos. Escute isso, ele diz assim: e os levitas dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e, escuta isso, para fazerem expiação por eles. Para quê? Você entendeu bem o que você acabou de ler? Para que não haja praga, peste, desgraça, maldição entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. Quando Deus chama, irmão, um povo, um grupo, uma pessoa para lhe servir, Ele tem um propósito, irmão. Ele quer alcançar a casa dessa pessoa, Ele quer alcançar a família dessa pessoa. Amém, irmão? Deus é um Deus de salvação individual, irmão, mas Ele aproveita quando a pessoa que é chamada por Ele e atende o seu chamado faz isso, Ele leva o Senhor já no rebanho, assim, a família. A sua Bíblia não diz que Deus falava com a mulher de Noé. A Bíblia não diz que Deus falava com os filhos de Noé. Mas porque Deus falava com Noé e Noé obedecia ao Senhor, o Senhor disse: vai entrar você, vai entrar sua mulher, vai entrar seus filhos, vai entrar suas noras. Consegue entender isso, minha gente? Amém? Basta apenas que que tem ouvido a voz do Senhor sirva a Ele com alegria, apresente-se a Ele diante de um cântico, dizendo para todo mundo: ei, o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, sua fidelidade é de uma geração a outra geração. Quanto mais você testifica do Senhor, quanto mais você fala do Senhor, quanto mais você demonstra o amor do Senhor, quanto mais você é misericordioso como o Senhor, quanto mais você é bondoso, longânimo, aleluia. Mas você está demonstrando os frutos do Espírito de Deus. E aí a intenção de Deus, irmãos, é alcançar a família a partir daquele que ouve e obedece a palavra. Volte seus olhos para o capítulo 8, no verso 5.
para que você veja quantas vezes aqui, desculpe, em Gênesis, eu quero levar vocês para Gênesis, capítulo de número 17. Gênesis 17, Deus está falando com um homem chamado Abraão. Aliás, ele ainda se chamava Abrão. Nós estamos numa noite de ensino, amém, irmãos? Então, por favor, vamos lá, corra aí abrindo a Bíblia. Hoje vamos abrir pelo menos umas 620 vezes para a gente aprender bem, tá bom? Gênesis 17, achou? Então, veja só, verso 1, para a gente ganhar tempo. Gênesis 17, 1, diz assim: quando atingiu Abrão, diga comigo, Abrão, quando ele atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. A pergunta que a gente faz aqui quando começa esse capítulo é: por que Deus fala isso para Abraão? Porque Deus disse: ande na minha presença e seja perfeito. Tem algum ser humano perfeito? Não tem. E por que Deus exigia desse homem ser perfeito, se ninguém é perfeito? Na realidade, irmão, essa palavra aqui, perfeito, irmão, não, ela pode ser traduzida por obediente. Seja obediente, ou cumpra a sua palavra, aquilo que você votou, aquilo que você prometeu, aquilo que você jurou, aquilo que você se determinou a fazer, faça. Sabe por quê? Eu quero que você levante seus olhos na sua Bíblia e leia, antes do capítulo 17, os dois últimos versículos, que é do 16, que é o verso 15 e 16 do capítulo 16, que diz: Agar deu à luz um filho de Abrão, e é Abrão, a seu filho que ele dera Agar, lhe chamou de Ismael. Verso 16: era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Acabou o capítulo, não foi? Sim ou não? Aí começa o capítulo 17. Quando Abrão chegou a 99 anos, quanto é que tem de espaço de ano? 13 anos. De 86 anos para 99, 13 anos. O que aconteceu com a vida de Abraão, de Sara, de Ismael, que não está registrado na sua Bíblia? Na minha Bíblia, na nossa Bíblia. 13 anos. Deus se calou. Deus não falou mais com Abrão. É como se Deus tivesse dado um gelo. 13 anos. Deus não fala mais com ele. Mas por que não fala? Porque quando Deus o chamou lá no capítulo 15, Deus disse para ele: ó, eu vou ser teu galardão, eu vou ser teu escudo, eu serei tua proteção e eu serei também tudo o que você precisar, teu benefício serei eu sou o teu galardão. Olha, tudo que você precisar, tudo, eu vou dar e vai ter sobrando. O que na realidade nós encontramos nessa história de Deus e Abraão é como a história de um homem, irmão, que se agrada de uma moça e a pede em casamento. E é comum, tem que ser assim, viu, homens, viu? Quando você pedir uma moça em casamento, lembre-se, você, no instante que você intenta fazer isso, você se torna responsável pela vida dela, para você ser protetor, provedor, você ser tudo o que ela precisa, segurança, paz, alegria. Ela tem que ter prazer em ter largado família, pai, mãe, os irmãos, a dignidade que tem numa casa,
o amor que tem numa casa, a proteção que tem numa casa. Normalmente as mulheres é quem fazem isso. Elas dão esse passo de fé em direção àquele gato que conversou ela, cantou ela e disse: eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. A mulher sai da proteção do pai, da mãe, dos irmãos. Lá tem dignidade, tem honra, tem alimento, né? Tem vestes, tudo tem lá. E o cara disse: vem comigo, amor. A irmã rindo ali, não é não? E vai. E esse homem tem que ser homem para dar, no mínimo, o que ela tinha lá. Primeiro, a dignidade, a honra, a provisão, a proteção, dignidade. Alô? Porque Deus nos dá o exemplo. Veja, sai da tua terra, sai da tua parentela. Não é assim? Não é como uma mulher saindo da família? Deus dizendo: quer vir morar comigo? Quer casar comigo, Abraão? Sai então da tua família. Eu vou levar você para uma terra que mana leite e mel. Eu vou te dar do bom e do melhor. Abraão aceitou, como uma noiva aceitou o convite de Deus. Amém, irmãos? Então, só que ele veio, mas ele, pelo tempo que demora para Deus, vamos dizer assim, cumprir o que tinha dito para ele, no caso de dar a ele um filho, o que é que vai acontecer? A mulher vem sem sabedoria, que é esse um perigo grande, viu, mulher? Diz: se não tem a sabedoria, destrói o lar. A Bíblia não diz que é o homem sábio que edifica a sua casa, diz a mulher sábia. O papel de edificar a casa, sabe, irmão, de deixar a casa organizada, de ter uma casa harmônica, não é do homem. Muitas vezes o homem chega irritado, o homem chega com problema, ele brigou até com Satanás na rua, sem contar que, né, que briga com o patrão, com o cliente e com tudo mais, briga com a chuva, até com a chuva, ai feliz! O pobre da chuva nem tem culpa, né? Mas é a mulher em casa, a esposa em casa, é quem tem que ter sabedoria para poder lidar com aquele marido. Tá mal, meu filho, vai dar certo, amanhã vai melhorar, né? Tem que amansar o tigre, né, o leão, ou o cavalo batizado, sei não. Saiu, viu mesmo? Desculpa, mas eu vou ter que... Sara não foi sábia. Você sabe a história? Sábia. Sara, o que é que ela faz? Com H. E sabe por que ela faz isso? De tanto viver próximo aos costumes pagãos, por onde eles andavam, ela costumou-se mais a dar crédito ao que os ensinos dos pagãos falavam, do que o que a palavra de Deus tinha dito para eles. Os costumes dos pagãos, eles se guiavam por duas leis dele lá. Eram umas tábuas, uma lei chamada de Hammurabi, e umas tábuas cuneiforme escrita, tem um outro nome lá, de uma lei, que dizia que se a esposa não desse filhos ao seu marido, então ela tinha direito de entregar uma escrava para o marido, só que o filho que nasce da escrava não é da escrava, é da dona da escrava, tá certo? E o parto tinha que ser bem interessante. Quando a mulher que estava para dar a luz, então a sua senhora, deixa eu fazer isso, levava ela para dentro de si, aqui, e gemia junto com ela. Tinha as mesmas dores de parto que ela tinha. Era tão forte essa ligação que ela sentia as mesmas dores de parto e ajudava aquela outra a ter o filho. Então, quando tivesse o filho, não é mais da escrava, porque essa daqui, ela desejou aquele filho. Você entende isso? Ela desejou tanto ter aquele filho que ela chega a sentir as dores de parto pela outra. Então, quando nasce o filho, é dela mesmo, não é mais daqui, tá? Mas isso era uma lei dos povos pagãos, não a lei de Deus. Estão comigo, irmãos? Então é perigoso, presta atenção, mulher,
Se você não estiver ouvindo bem a palavra de Deus, é capaz de estar ouvindo o que a vizinha diz, é capaz de estar ouvindo o que a colega no trabalho fala, é capaz de estar ouvindo uma prima lá que casou errado e que diz que casamento não presta, que todo homem é... Não escute as leis dos homens, não. As coisas que os homens dizem, não. Escuta o que Deus diz. Me dê um amém para me ajudar. Amém? Porque se for ouvir o que os outros estão falando, irmão, vai dar errado, como deu errado. Amém? Então, por quê? Abraão ouviu a mulher e fez aquilo que era errado. Deus se calou com Abraão por 13 anos, gente. Não falou mais com ele. Mas como Deus é longânimo, como Deus é compassivo, como Deus é misericordioso, e nós acabamos de ler isso pelo salmista, dizendo, né, olha, eu estava atolado, eu fui parar no fundo do poço, eu estava apavorado, estava desesperado, mas quando eu invoquei o nome do Senhor, Ele me acolheu, livrou de todos os meus temores, né, me arrumou. Então, Deus que é bom, fala de novo, Deus é bom, compassivo, longânimo, benigno. Deus se lembrou da promessa que tinha feito a Abraão. E aí ele vem, mesmo 13 anos depois, mas ele vem, aí agora é quando ele diz assim, olha, daqui por diante, ande comigo, mas seja leal a mim. Ser perfeito é, seja leal, seja fiel para comigo. E sabe o que é que Deus vai fazer agora, irmão, que eu acho fantástico? Vai trocar o nome de Abrão para Abraão. O que é que muda de Abrão para Abraão? Acrescenta um A, né? Acrescenta um A, abre o nome Abrão, coloca só mais uma vogal A. Mas não é simplesmente uma vogal A. O que acontece é que o próprio Deus coloca a sua primeira letra de Adonai, Senhor. Ele dá um nome a Abraão. Ele verdadeiramente casa. Olha, eu não sei se ainda é assim, mas eu sou do tempo que quando a mulher casava, ela tomava o nome do marido. É ou não? A mulher vem com o sobrenome dos pais, aí chega no marido, não pega todos os nomes dos pais, já pega o sobrenome do marido. De onde vem esse costume? Bíblico. Deus casa com Abraão e ele empenha seu nome. Não só a palavra, ele empenha a palavra e o nome. Ele dá um nome, ele sai de Abrão para Abraão. O que significava Abrão? Abrão significa apenas um pai exaltado. Você sabe que você pode chamar seu pastor de pai? Porque ele deve ser exaltado, ele deve ser honrado, deve ser respeitado. Pastor ou padre é pai, amém? Mas verdadeiramente ele não é seu pai. Por isso Abrão tinha o nome de pai, porque era considerado, era honrado, respeitado como um pai. Mas aí cadê os filhos? Para ele ser verdadeiramente um pai. Então papai do céu disse, eu vou dar filho a você. E aí você não será apenas um pai respeitado sem ter filho. Você será pai de nações. Nações nascerão de você. Estão comigo, irmão? E aí quando Deus coloca a letra Adonai, a letra a vogal A aqui, você vê que daqui por diante Abraão não erra mais nada. Daqui por diante, os acertos de Abraão são tantos, filho. Abraão, ele anda de uma forma tão perfeita, tão obediente, tão leal a Deus, que ele passa a ser chamado no Novo Testamento de o pai da fé. Diz que só é crente mesmo quem anda nas pisadas do nosso pai Abraão, e não do Abrão. Enquanto eu e você, irmão, não compreendermos bem a palavra, ou quanto nós ainda não estamos determinados a fazer a vontade de Deus, a gente vai errar mesmo, vai dar cabeçada. Mas nosso Deus é tão bom, tão misericordioso, Ele é tão longânimo, irmão.
Oh, meu Deus, Ele espera que a gente, sabe, como Abrão, assuma de uma vez: eu caso contigo, Senhor, aceito o teu nome, e de hoje por diante eu vou me comportar como quem tem um nome famoso. Eu sou filho de Deus, eu sou igreja do Senhor, eu sou o corpo de Cristo, sou a família de Deus. E Deus espera que a gente se comporte como tal. Não somente um crente nominal, que só vem para a igreja, cumpre algumas tarefinhas, nada disso. Aí fora, irmão, o povo precisa ver que nós somos diferentes. Não por causa das vestes, não por causa do tamanho da Bíblia que a gente usa, não. Mas por causa das nossas atitudes. Diga comigo, atitudes. Amém? Então em Gênesis, como eu falei, 17, espero que você tenha com a Bíblia aberta, deixa eu te mostrar como é Deus para conosco os seus propósitos. Atos 17, 1 diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: ó, eu sou Deus Todo-Poderoso. É como se fosse assim: não duvide de mim não. É como se estivesse lembrando Abraão: você pensa que eu não era capaz de lhe dar um filho natural, né, cara? Você achava que eu não era capaz de cumprir o que lhe prometi, né? Então daqui por diante, ande na minha presença, seja perfeito, porque eu vou fazer uma aliança, diga aí, aliança, entre mim e ti, e multiplicarei-te extraordinariamente. Aí, ó, verso 3, prostrou-se Abrão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, escute isso, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações eu já te constituí. Veja o verso de número 6: far-te-ei fecundo, extraordinariamente. Irmão, você já parou para pensar o que é isso? Abraão tem 100 anos e ele ainda tem sementes no reservatório que Deus colocou nos homens naturalmente. 100 anos. Uma mulher, irmão, na idade de 90 anos, ela não, naturalmente falando, irmão, não existe possibilidade de engravidar, mesmo que seja de um jovem, de um homem jovem, não pode, porque ela já não produz o óvulo que vai acolher o espermatozoide. Se a mulher não produz óvulo, o homem pode ter a quantidade de espermatozoide que tiver, não vai produzir. Mas o que faz Deus? Um milagre tão poderoso, de fazer com que Ele faz com que os hormônios de uma mulher de 90 anos funcionem ao contrário. Ao invés de secar, ela reaviva dentro dela, porque essa mulher, irmão, ela teve que produzir óvulo como qualquer mulher fértil para engravidar. Você já parou para ler sua Bíblia com atenção? Abraão vai entrar no Egito, e na entrada ele diz assim: ó, minha filha, deixa eu dizer uma coisa para você, pelo amor de Deus, não diga que é minha mulher não, diga que você é minha irmã, porque por sua causa eles vão me matar. Sabe o que vai acontecer? Ela só dá tempo ela entrar no Egito. Quando ela entra, os olheiros do rei batem o olho naquela mulher, e eles ficam tão impressionados que eles correm para o rei e vai dizer assim: rei, chegou um avião aí agora no Egito, um 747, pense num Boeing, está chamando a atenção dela, passa, a mulher está passando assim, o povo está, e a mulher na cara do marido: olhe para lá, seu miserável, e o marido... Eles tinham razão, porque o rei manda buscar Sara para o harém dele. Sabe o que é o harém? É a
classe das mulheres mais formosas e mais bonitas. É o time só do... Meu ex-cunhado dizia assim, das espingardas de matar crente. Pá! Só coisona grande. E Sara vai para lá. A pergunta que eu faço é, como pode uma senhora já idosa ser tão atraente, tão bonita, tão formosa, a ponto de um rei colocar ela no time das melhores, das mais bonitas, das selecionadas? Alô? Vamos ler a Bíblia direito? Vamos? Foi Abraão que disse, minha filha, pelo amor de Deus, não diga que é minha esposa não, vem me matar porque você é um... O que a Bíblia está dizendo para nós, irmão? A Bíblia está dizendo para nós que quando Abraão recebe os anjos em casa, presta atenção, irmão, lá, já no capítulo 18 de Gênesis, quando Abraão recebe os anjos em casa, e ele serve os anjos, e ele chama a mulher também, lembra disso? Lembra? Abraão entendia tanto sobre agora essa aliança, Abraão sabia tanto que Deus tinha pedido para ele, para ser leal nos exemplos, em servir ao Senhor de forma que deixasse como um legado, não só uma herança física, natural, mas um legado, algo espiritual, lições espirituais para quem depois fosse ver, ler o que ele praticou. Abraão não só vai servir aqueles anjos, Abraão vai chamar a mulher. Eu acho assim, minha cabeça voa quando eu estou lendo minha Bíblia. Eu imagino assim que, eu posso fazer isso aqui, né, pastor? Eu imagino que Sara está numa tenda chique aqui do outro lado, uma tenda maravilhosa, tem música, tem som, muitas flores, muitas rosas, muito colorido, muito bonito, e Sara está naquela cadeira assim de papai, sabe, bem espaçosa, tem 22 mulheres cuidando dela, tem 4 fazendo as unhas dos pés, tem mais 4 só dando massagem nas pernas dela, tem mais umas 4, sabe, fazendo cabelo, outras estão fazendo sobrancelha, outros fazendo as unhas. É um spa, pronto, um spa. A propósito, o nome Sara é princesa, ela é esposa de um sheik árabe, ele é milionário. Só nesse spa ali naquela hora, ali naquele salão, né, só as mulheres conversando, e olha, música e riso e alegria, e tá. Aí entra Abraão, sai, todo mundo, sai, por favor, vai, irmã, sai, levante, filha, levante, minha filha. E ela diz, levanta o quê, meu filho? Olha, o esmalte ainda está mole, que é isso? Né? Nem endureceu o esmalte, que é? Para a cozinha, minha filha. Mas meu filho, para a cozinha, na hora dessa, para a cozinha, meu amor, rápido, vem para a cozinha. Essa mulher, ela tinha talvez lá umas 200 cozinheiras, da boa, no mínimo. Ela é a esposa do sheik árabe. Ele, no mínimo, uns 2.000 servos, para levar água, para lavar os pés do visitante, para trazer a coalhada que ele mesmo trouxe, para ir lá no chiqueiro escolher qualquer coisa e trazer, mas não, a Bíblia está dizendo que é ele quem faz, ele faz pessoalmente, é ele quem vai, é ele quem escolhe, irmãos, é ele quem serve, e a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que enquanto os homens comem, ele fica em pé, na própria casa, nem se senta e nem come. Isso é a posição de um garçom, que serve o melhor para nós no restaurante e fica lá em pé, né? Se precisar de alguma coisa, estou aqui, né? A boca cheia d'água, vendo a gente comer do bom e do melhor, mas ele... E Abraão assim, depois que ele se torna Abraão, depois que ele entende o que é servir ao Senhor, ele agora, irmão, está fazendo exatamente o que Deus tinha dito para ele fazer, seja você uma bênção. Se a gente não entender o que a palavra de Deus está dizendo ali, seja tu uma bênção, que na realidade é, seja um abençoador.
seja um abençoador. Abraão, em ti, na tua obediência, Abraão, no teu procedimento, Abraão, na forma como tu conduzir pela minha Bíblia, eu abençoarei todas as famílias na terra, Abraão. Alô? E Abraão é quem serve, Abraão que entrega tudo, e a mulher também. Eu acho que Abraão grita assim: vai, a minha filha, vai para o fogão, faça aquele bolo, um bolo como você nunca fez, faz caramelado, bota umas frutas assim, já faz um bonitão, quero você fazendo, não é outra não. Porque, meu filho, é muito bom quando a gente experimenta o que Jesus disse: melhor coisa é dar, do que você pedir outro para fazer. Não é não? Quem vai receber o galardão? Quem fizer por você. Mas se você mesmo faz, seus filhos estão vendo você fazendo. Seus filhos estão vendo se você está mandando o outro fazer e está fazendo corpo mole em casa, ou você mesmo faz. Se você é uma pessoa que ama servir, porque você sabe que você é um levita, não porque toca nem porque canta, mas você é levita porque você nasceu para isso. Deus nos chamou, irmão, para uns aos outros. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que nós devemos, irmão, ter o hábito, o bom hábito, a prática da hospitalidade. Hospitaleiro. A palavra hospitaleiro é daí que vem a palavra hospital, onde se trata bem os feridos, os machucados, os quebrados, né? Os que estão doentes. Sabe que nós, como igreja, como família, nós temos que ser assim? Alô? Nós temos que ser hospital para o povo. E você sabe, se alguém no hospital tratar um paciente mal, vai ter problema. Não é assim? Nós somos os hospitaleiros. Diga: eu sou hospitaleiro. Amém? Eu sei que estou me alongando nesse ponto aqui, mas eu preciso pelo menos mostrar uma coisa na Bíblia para vocês. Quando os anjos estão indo embora, aí o anjo diz assim: daqui a um ano, é Gênesis 18:10, vai aparecer aqui, né? Daqui a um ano, certamente voltarei a ti, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Escute o que é que diz a Bíblia. Vou olhar para cá, vem, todo mundo olha para aqui para a gente ganhar tempo. Certamente voltarei a ti daqui a um ano. Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Onde é que está o pessoal? Está ali? Você tem a versão King James? Tem mesmo? Acha aí para mim, meu amor, por favor. Meu amor dos outros. Não sei se a mulher dele está aí. Opa, achou. Menino maravilhoso, vamos embora. Então lhe prometeu: eu voltarei a ti no próximo ano. Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda atrás dele. Verso 11. Ora, Abraão e Sara já eram bem idosos, com idade muito avançada. E a Sara, o ciclo mensal ou menstrual das mulheres já havia cessado. Significa isso? Daqui por diante não tem mais filho não, meu filho. Nem de proveta, nem com oração forte, nem com bezedeira, nada. Não tem mais jeito, filho. Se não há menstruação, se não há círculo mensal, acabou os óvulos. Acabou. A fábrica está fechada. Olha o versículo seguinte. E o Sara. Eu vou até me sentar. Riu Sara em seu íntimo e considerou: agora pronto. Se ela fosse nordestina, ela ia dizer isso, não era? Agora deu mesmo. Agora que eu estou velha, e velho também meu Senhor. Como é que é? Como é que é, homem? Como teremos ainda prazer sexual? Só assim fabrica menino. Mas ela tem 90 anos, meu povo. (90 anos? O que é que aconteceu para uma senhora de 90 anos, irmão, ser até desejada por um rei?
O livro de Hebreus vai dizer para nós que Sara veio a conceber um filho, veio a ter hormônios mudados, veio a ter o seu corpo funcionando ao contrário. Ao invés dela ir para frente como uma senhora curvada, velhinha, bem murchinha, Deus fez com que as células do corpo dela passassem a funcionar de uma forma que ela foi rejuvenescendo, até se tornar uma mulher que produzia óvulos, sensação, desejo, e o menino nasceu do jeito que papai disse, do impossível. Aleluia. Do impossível, do inacreditável. Sabe por quê, meu irmão? Porque meu Deus e o seu Deus, irmão, não tem nada impossível para Ele. Resumindo, queridos, Deus espera de nós, queridos, que nós creamos na sua palavra, que nós pratiquemos a sua palavra, nos tornemos como esses levitas, não que tem apenas um dom e um talento natural, mas porque nós temos uma chamada, uma vocação, nós fomos eleitos, papai foi com a nossa cara. Não é à toa que a Bíblia nos chama de ministros do Senhor. Você sabe que os ministros que os governos elegem, eles não passam por votação? Os ministros não passam por votação. Deputado, senador, prefeito, governador, precisa da votação. Mas os ministros é eleição. Como é que é a eleição? Eles são eleitos porque quem tem autoridade nomeia. Você vai ser meu ministro da agricultura, a senhora vai ser meu ministro da fazenda, você vai ser meu ministro disso. Então, é quem tem autoridade, quem dá a nós a posição. Amém? E isso é um orgulho. Já pensou você ser lembrado, você ser chamado, foi pensado, Deus pensou em você. Como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho. Eu e você, irmão, nós somos chamados por Deus para deixar um legado, muito mais do que uma herança física, mas deixar um legado. Abraão tinha dinheiro, irmão, mas o problema é que ele não pensava em dinheiro. O negócio dele era deixar exemplos espirituais para a gente seguir. Amém? E é isso que eu e você temos que atentar. Eu quero rapidamente mostrar para nós, para todos nós aqui, 2 versículos, por exemplo, né, que em Atos capítulo 20, o irmão vai colocar para mim mais rápido, a gente ganha aqui. Atos 20, verso 32, o apóstolo Paulo está já se despedindo dos seus, a quem ele tinha cuidado, e aí ele disse, agora pois eu vos dedico aos cuidados especiais, quer voltar na outra, não, vai nessa mesmo, vamos aí. Agora eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus, e a palavra da sua graça, que tem o poder, olha mesmo, a palavra de Deus e a graça de Deus tem o poder para nos edificar e dar herança, diga herança, entre todos os que são santificados. A herança que Paulo está falando aqui é uma herança espiritual. Essa graça, esse poder de Deus, irmão, já nos foi dado. Nós somos uma herança bendita do Senhor, para fazer com que os nossos filhos, os nossos herdeiros, eles sigam também com esse legado. Se tiver que ter riqueza, tenha, não é pecado, mas nunca esqueça, irmão, a herança maior que a gente pode deixar para filhos e netos e bisnetos, é um exemplo da fé, do temor e da obediência a Deus. Amém? Pega lá versículo, Efésios capítulo 1, verso 11, meu filho. Efésios 1:11, Paulo ainda dizendo para nós, ele diz, nele, em Jesus, nós fomos também escolhidos, diga, eu fui escolhido. Nós fomos também predestinados, diga, eu fui predestinado, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Verso 18, meu filho, larga lá na tela. Verso 18 ele diz, eu oro, irmãos, ainda para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês saibam qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos.
Essa oração de Paulo, irmão, tem que valer para nós. A oração dele é para nós. Que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para que a gente saiba exatamente que tipo de herança é essa que o Senhor já nos deu. 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, meu filho. 1 Pedro 1,4, o apóstolo Pedro diz, para uma herança, Deus nos reservou, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, nem perderá seu valor, uma herança que está preservada mesmo é nos céus. E para não dizer que eu não falei tudo mesmo, bota Colossenses 3, 23 até o 25, para a gente entender de fato, irmão, que para nós, os cristãos, nós temos que fazer uma grande decisão. Ou a gente trabalha feito um cavalo, corre feito um louco, como o pastor mesmo começou lendo aqui o versículo, olha, de que adianta levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão granjeado, sabe, farelado, como punhadinho dado para pinto, nem para galinha. Que adianta tudo isso? Se o Senhor não edificar a nossa casa, se Ele não vigiar. Mas sabe, irmãos, Deus espera que eu e você edifiquemos a nossa casa. Como é que nós edificamos a nossa casa? Trabalhando. Como é que é o trabalho, irmão? O trabalho do cristão é obedecer. Quanto mais você obedece, mais você caminha com Ele, mais as coisas com Ele acontecem, como as coisas vão prosperando, vão avançando, porque estar com Ele é o melhor. Amém? Então, veja o que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, verso 23, ele disse assim, tudo quanto vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Verso 24. No 24 ele diz, façam isso conscientes de que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. Sabe por quê? É a Cristo o Senhor, o Adonai, que a gente está casado, o nome dele está conosco, é a Ele que vocês estão servindo. Verso 25, pois quem agir de forma injusta, sabe que é injustiça nossa a gente não ensinar isso para os nossos filhos, não ensinar nossos netos, é injusto que eles não conheçam algo que a gente diz, eu fui salvo, fui perdoado, fui amado, Deus me curou, Deus me abençoou. Nós temos que falar, devemos falar. Nossos filhos precisam conhecer e amar o Senhor a partir de casa. Não só pelo que os pastores pregam, pelo que os professores ensinam, mas o que a gente ensina mesmo em casa. Pois quem agir de forma injusta vai receber o devido pagamento da injustiça cometida. E olhe, para Deus, não tem exceção não. Amém? Talvez você diga, mas pastor, terminou com uma frase logo dessa tão dura. Eu falei, Deus nos corrige, disciplina, irmão, porque Ele quer que a gente cresça. Eu demorava a me converter, porque eu ouvia um versículo, uns versículos que está lá em João 15, que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, meu pai corta. Gente, eu não queria ouvir isso não. Dizia, meu misericórdia, Jesus, como é que eu vou poder ser crente, meu irmão, desse jeito? Todo sujo de pecado, com a mente toda poluída, cheio de vícios, cheio de coisas erradas. Se eu chegar a ele vai cortar logo. Só que eu não lia o verso seguinte. O verso seguinte diz, mas todo ramo que estando em mim, chegando para mim, se esforçar para dar fruto, meu pai vai limpar. Olha como o diabo é safado, como ele é sutil. Ele deixava a gente ficar só com o primeiro versículo para dar medo, dizer, não, né, viva mais suave. Quando tiver lá velhinho, quando não puder fazer mais nada, sabe, quando tiver só o bagaço que a porca chupou, aí você se converte, né?
Quando não tiver mais nada para fazer, aí se entregue para Deus, né? Porque é como o primeiro versículo vai dizer. Mas no segundo versículo ele diz: se alguém se aproximar, mesmo vindo errado, sem praticar a palavra, mas se você vem e você se esforça para você dar fruta, acertar, começar a praticar, andar com ele diz: meu pai vai te limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. E sabe o que vai acontecer? Você vai dar muitos frutos. Se nessa noite você está aqui, mas você nunca entregou sua vida a Jesus, e você, assim como eu, não queria se achegar com medo do castigo, eu quero lhe dizer nessa noite: o Senhor chama você, para você ser um exemplo, ser um modelo na sua casa, começando por sua casa, por sua família, sua parentela, sabe, exatamente naquele lugar onde todo mundo lhe via sujo, suja, impura, incapaz, infrutífera. Todos olhavam assim: isso não dá para nada na vida, olha, isso aqui não sei para que nasceu, pronto. É esse tipo de pessoas que Deus nessa noite está dizendo assim: mas eu vejo valor em você. Eles não veem, mas eu vejo. Eu vejo tanto valor, que eu vejo também muito potencial. E se você se achegar a mim, eu me chegarei a você. E ao me chegar a você, eu não vou te condenar, nem vou apontar seus erros. O que eu vou fazer é: eu vou lavar você, eu vou limpar você. E você verá que, estando ligado em mim, eu dou a você a capacidade de você produzir fruto, e vai ser fruto bonito, vai ser fruto agradável, vai ser fruto louvável. Esse é o convite do Senhor essa noite, para que você venha e aceite Ele como Adonai, o Senhor. Faça uma aliança com Ele, case com Ele essa noite, diga sim. Só tem casamento quando o noivo ou a noiva, os dois dizem sim. Se você diz sim, Jesus, pronto, hoje Ele casa com você. Quem nessa noite vai fazer isso? Você que nunca confessou Jesus: pastor, nunca tinha entendido desse jeito. Pois bem, você está aqui hoje ouvindo isso porque Deus deseja que você venha para Ele consciente, não porque alguém mandou, não por imposição, não porque marido ou mulher está chamando, porque papai, mamãe ou vovó disse: aceite Jesus. Não, você tem que aceitar consciente. Tem alguém nessa noite que vai entregar a vida a Jesus? Eu já passei da minha hora, misericórdia. Isso é 50 minutos que eu já passei? Não é porque completou? Completou, meu Deus, glória a Deus. Quem de vocês hoje à noite vai entregar a vida a Ele? Faça isso hoje. Um dia eu estava aí como você, tímido, achando, mas se eu largar aquilo, e se eu não tiver força para permanecer no caminho? Mas na hora que eu disse: sabe de uma coisa, eu vou dar crédito a essa palavra, que diz que Ele me ama, Ele me quer do jeito que eu estou, e não vai me deixar do jeito que eu sou, não, Ele vai mudar. Então eu criei coragem, eu vim à frente e entreguei minha vida a Jesus. 35 anos já se passaram. Se você perguntar: pastor, o senhor está perfeito? Eu vou dizer: todo dia Ele tem que me dar um banho, todo dia Ele dá uma lavada, todo dia Ele dá um polimento, todo dia, para que eu possa produzir fruto. Porque se Ele não fizer isso, a gente não vai dar fruto. Só dá se estiver ligado nele, né? E Ele só quer ligado nele se estiver bem lavado pela palavra. Quem nessa noite vai fazer isso? Ou você está aqui e você diz: olha, eu já estive ligado, eu estive ligado na videira, eu cheguei até a produzir fruto, mas me sujei, e eu me sinto um cortado, eu me sinto um amputado, e eu sofro por isso. Eu sei que você sofre, sei demais, porque a minha Bíblia diz que aqueles que abandonam a graça, o caminho do Senhor, nunca vão estar satisfeitos em lugar nenhum. Mas se você quer voltar hoje para se conectar com a videira novamente, ter vida e vida eterna, como disse Jesus, essa é a sua hora, essa é a sua noite. Eu preciso oferecer de graça, que um dia de graça eu recebi. Tem alguém nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor, a videira e o agricultor? Tem alguém? Eu não costumo insistir, porque isso é um convite tão honroso, tão especial,
Porque se eu fosse você, eu já tinha corrido para aqui para frente, já tinha dito, chega, sou eu mesmo, bora, vamos recomeçar. Ou então vou começar tudo a partir de agora. Tem alguém doente? Se você está doente, fique em pé onde você está, não precisa nem vir aqui na frente, que é para a gente ganhar tempo, porque Jesus não tem distância para ele curar, não. Eu queria mesmo imposição de mão. Não tem isso na Bíblia, ele não só cura com imposição de mão, não. Um homem mandou dizer para ele, diga para ele que ele não precisa nem entrar na minha casa, se ele enviar uma palavra, a cura chega aqui.